de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês que está ligado conosco aqui neste vídeo, né? A todos que acompanham pelo YouTube, né? Através do YouTube Pastor Leonardo Patrício, obrigado aí pela sua audiência, né? Você já pode se inscrever aí no nosso YouTube Pastor Leonardo Patrício. Você se inscreve, dá aquele seu likezinho, aquele joinha e compartilha aí com seus amigos, com a sua família, e que Deus vai te abençoar tremendamente, amém? Eu conto com seu apoio, né? Compartilhando, incentivando aí os amigos, família, a acessar aí, a se inscrever no nosso canal Pastor Leonardo Patrício no YouTube. Louvado seja Deus. Hoje nós temos como tema de hoje, 5 lições sobre a cura da sogra de Pedro. Amém? Vamos lá abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu segundo São Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que o deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Aleluia! É assim, meus amados. O contexto aqui de Marcos e Lucas nos mostra que Jesus estava em Cafarnaum e foi para uma sinagoga no dia de sábado, onde o homem, né, possesso de espírito imundo, é liberto, né? Ao saírem da sinagoga na companhia de Tiago e João, foram para a casa de Simão, Pedro e André, né? Chegando lá, encontraram quem? A sogra de Pedro, enferma e acamada. Pedro era um homem casado e sua sogra morava com ele. Vimos com isso, meus amados, que era um homem zeloso para com seus familiares. Curiosamente, a primeira mulher que aparece no Evangelho de Marcos é a sogra de Pedro, e que se encontrava doente, né? Então, meus amados, este é um relato de cura, mais curto dos 4 evangelhos. São só 2 versículos. Então vamos aprender 5 lições que podemos extrair através desse texto bíblico. Primeiro, Jesus cura todos os dias. Então, meus amados, em Lucas capítulo 4, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediu a Jesus que fizesse algo para com ele. O que é que eu aprendo, meus amados? Que Jesus cura todos os dias. Porém, não compreende a nós marcar o dia e a hora para milagre acontecer. Não compete a nós. Jesus estava saindo da sinagoga, onde havia ensinado e libertado um homem endemoniado, e esse dia era no sábado. Ao lermos o relato de várias curas que Jesus realizou, muitos deles foram no dia de sábado. Devido a isso, muitos líderes religiosos os questionavam, pois para eles, sendo o dia de sábado, dia de descanso religioso, nesse dia era proibido trabalhar e também curar enfermos. Vejam uma das respostas de Jesus para eles, né, a esse respeito, quando curou o homem da mão mirrada, né, se encontra lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 11 e 12. E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará?
Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Amém? Então, meus amados, com isso em mente, devemos entender que não existe dia marcado para o Senhor operar um milagre em nossas vidas. Amém? Hoje, meus amados, pode ser o dia do seu milagre. Amém? Recebe em nome de Jesus. A maneira com o milagre vai acontecer também compete a Deus. É Ele que vai fazer do jeito que Ele quiser. Da mesma forma que nós podemos estabelecer o dia e a hora em que Jesus deve operar o milagre, da mesma maneira não devemos dizer-lhes como agir. Amém? Já que nós não temos o poder de estabelecer o dia nem a hora, imagine como vai ser. Louvado seja Deus. Temos como exemplo, meus amados, a cura de Naamã. Na Bíblia nos fala que o profeta Eliseu simplesmente o manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele seria curado. Se a gente vê aquela leitura lá em 2 Reis capítulo 5, a princípio Manã ficou decepcionado com o profeta e não quis obedecer, pois ele imaginava outra atitude do profeta para com ele. Mas quando obedeceu, ficou curado. Obedeça o que o Senhor nos orienta nas Escrituras e espere pelo milagre, louvado seja Deus. E estando debaixo da obediência que as coisas acontecem, é que o milagre é realizado, aleluia. Outro exemplo aconteceu com os 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Obedeceram a ordem de Jesus e no percurso o milagre aconteceu. E durante o processo que o milagre acontece, enquanto você caminha na presença de Deus, Jesus vai operando o milagre na sua vida, louvado seja Deus. Então, meus amados, o primeiro ponto que nós temos que aprender é que Jesus cura todos os dias, amém? Segundo ponto, ninguém está livre de ter problema em sua casa. Aqui Lucas 4, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediu a Jesus que fizesse algo por ela. Jesus disse no mundo que teríamos o quê? Aflições. Lá em João capítulo 16, versículo 33. Então, meus amados, ninguém está livre de problema em seu lar. Seja uma crise conjugal, um problema financeiro, problemas com filhos, até mesmo uma doença. Não é porque somos servos do Senhor que a crise irá passar por cima da nossa casa, não. Muitas pessoas leem a passagem bíblica em que o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus no Egito e acharam que mal nenhum pode entrar em sua casa também. Não é por aí não, meus amados. Ali foi uma situação específica, num momento histórico específico. Outra coisa, o anjo passou por cima das casas que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Ou seja, passou sobre a casa que desobedeceram. Ali o que obedeceu a ordem de Deus. Muitos problemas existem em vários lares, poderiam ser amenizados ou até mesmo sanados. Meus amados, se obedecesse o princípio pré-estabelecido nas Escrituras, muitas coisas não aconteceriam. Mas o problema, meus irmãos, minhas irmãs, é que muitos que dizem ser cristão andam na contramão da palavra e ainda querem a bênção de Deus para seus lares. Amém? Meus amados, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que enfrentaram problemas e dificuldades. Amém? A Bíblia registra vários problemas na casa de muitas pessoas. Vejamos alguns exemplos. Havia doença na casa de Pedro. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogou-lhe para que por ela.
Da casa de Jairo havia morte. Lá em Marcos 5,35. Falava ele ainda quando chegaram algum da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Na casa de Marta e Maria havia decepção de Jesus? Com Jesus, não. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa e disse, pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Aleluia. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lá em João capítulo 11, versículo 21, 22. Mateus 15, 21. Na casa da mulher Cifra Fenícia havia possessa demoníaca, que diz em Mateus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que seria daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O que eu aprendo, meus amados? A Bíblia é cheia de homens e mulheres que enfrentam problemas e dificuldade. Como você tem lidado com os seus problemas em sua casa? O problema não é a crise que enfrentamos, mas como passamos por ela. Se passamos na presença de Deus ou longe dele. Se formos nós os causadores da crise, se ela é circunstancial ou por defendermos a nossa fé. Muitos problemas que os cristãos primitivos enfrentaram foi por causa da defesa da fé. Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu? Amém? Terceiro ponto, devemos levar o problema até Jesus. Lucas 4:38. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Louvado seja Deus. Alguém rogou a Jesus pela sogra de Pedro. Os discípulos imediatamente rogaram a Jesus que estivesse no problema que aquela família estava enfrentando. A palavra grega para febre, a mesma palavra para fogo. Mateus diz que ela estava ardendo em febre. Lucas, que era médico, usando um termo mais técnico, diz que ele estava com febre muito alto. Depois do culto ali na sinagoga, Jesus e os seus discípulos caminharam para a casa de Pedro. Louvado seja Deus. Como o almoço está atrasado, naturalmente a conversa giria em torno da doença do quarto ao lado. Neste sentido, a cura, meus amados, é uma prova de que o Senhor não esquece as famílias. Não esqueceu a família daqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Uma pessoa doente gera em todos da casa comoção e angústia. Veja o que Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 ao 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperamos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Louvado seja Deus. Então, meus amados, não deixe Jesus na igreja. Observe que Jesus estava na sinagoga e libertou um homem possesso. Mas quando os discípulos saem da sinagoga, leva Jesus com eles. Aleluia. Então, meus amados, tem muita gente que vai à igreja, mas deixa Jesus na igreja. Não leva consigo para casa.
Por isso que quando vem a crise dentro de casa, fica desesperado. Muitas pessoas têm agido como José e Maria, que esqueceram Jesus em Jerusalém. Quando a crise chegar, seja ela qual for, procure Jesus e Ele irá lhe ajudar. Não faça como o rei Agazias, né, que quando estava acamado procurou ajuda em Baal-zebub. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A solução do problema está em Jesus, meus amados. Recebe. É em Jesus. Geralmente, as pessoas buscam solucionar os seus problemas buscando outros recursos. Só quando não encontram a solução é que procura Jesus. Então deixe Jesus para última opção. Mas devemos entender que todos os nossos problemas e a busca da solução deles começa em quê? Em oração. Ou seja, começa e termina em Jesus. E ainda que pareça distante, Ele no momento certo irá nos socorrer. Então, é com o joelho no chão que nós recebemos a vitória. Aleluia! Então, meus amados, o grande erro que tenho observado na vida de muitos cristãos é que eles têm uma visão romantizada da vida. É o famoso viveram felizes para sempre. Aleluia. Acha que o Senhor tem a obrigação de lhe abençoar como eles querem, independente da vida que eles levam. Então, meus amados, esse ensinamento tem sido ministrado em muitos púlpitos, muitas igrejas. Quem ouve tais pregadores ficam felizes, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, Jesus deixou bem claro para nós. 1 Coríntios, em João, em 2 Coríntios, em Hebreus e em Pedro e em Filipenses. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, meus amados, é desse jeito. É desse jeito, devemos levar o problema até Jesus. E o quarto ponto, meus amados, as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. Aleluia. Lucas 4:39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados, Jesus muda o homem de posição. De prostrado, coloca ele de pé. A sogra de Pedro estava acamado. A palavra acamado no grego é katakemai, que pode ser traduzido por estar prostrada. Amém? A sogra de Pedro não tinha força para reagir nem diante de Jesus. Ele provavelmente queria que se levantasse, mas não tinha força para isso. Louvado seja Deus. Quantas vezes as nossas forças se esvaem e não conseguimos reagir a nada? Se não houver uma intervenção de Jesus, nós iremos morrer prostrados. Pois pela nossa livre e espontânea vontade é impossível reagirmos e nos levantarmos. Louvado seja Deus. Só há uma coisa que precisamos fazer: deixar o Senhor entrar onde estamos e pedir que Ele repreende todo o mal e que nos tome pela mão. Louvado seja Deus. Pois para Jesus não existe doença incurável. Essa febre, pelo que tudo indica, era causada pela malária e muitas vezes levado o enfermo à morte. Mas veja o que Jesus fez: inclinou-se para ela, repreendeu a febre, tomou pela mão
e a febre o deixou, passando a servi-los. Oh, aleluia! O resultado foi que a febre a deixou, meus amados. Toda a infecção foi neutralizada pela ordem de Jesus. A cura foi imediata. A febre psicossomática. Há muitas pessoas hoje ardendo em febre devido a uma infecção no seu sistema emocional e até espiritual, amados. Por isso, muitos estão ardendo em ira, em ódio, em rancor, mágoas. Tudo isso acaba gerando em nós, em nosso corpo, febre e não poucas doenças. Esse tipo de febre e doenças é chamado de doenças psicossomáticas, porque as emoções estão doentes. Amém? Devido a isso, nós encontramos lares doentes, igrejas doentes, pessoas doentes, porque há uma infecção muitas vezes generalizada no sistema emocional e espiritual da pessoa ou das pessoas. Louvado seja Deus. Quando isso ocorre, devemos buscar em Jesus a solução. Não devemos ficar remoendo mágoas, tristezas e as mazelas. Temos que levar a Jesus este problema e pedir socorro. Amém? Então, meus amados, as nossas causas impossíveis não são possíveis para nós. Não é impossível para nós, mas para Jesus não é. Amém? Então, meus amados, entregue nas mãos do Senhor. Ele fará um milagre. Para nós é impossível, mas para Jesus são possíveis. Amém? E o quinto e último ponto, meus amados, servirmos melhor quando estamos curados. Aleluia! Ao que diz: e ela levantou-se logo e serviu-os. Louvado seja Deus. Não há doença que o Senhor não cure, assim como não há mágoas que o Senhor também não sare. Amém? Não basta conhecer a medicação, é necessário tomá-la. E é isso, independente de sermos tocados pelo Espírito Santo ou não. Essa já é uma ordem dada. Onde dá ordem dada, não se discute, se cumpre. Amém? Por isso que Jesus perguntou para aquele homem no poço de Betesda: queres ser curado? Quando alcançamos a cura, nós saímos do estado de prostração e passamos a servir Jesus com alegria. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu quero concluir dizendo: você quer que essa febre que te assola lhe deixe? Você que está ardendo em ódio, em mágoa, em rancor, quem sabe em uma profunda de tristeza, Jesus pode tratar desta enfermidade hoje mesmo. Você crê? Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos. Você pode até ter que tomar algumas medicações para lhe ajudar a controlar os seus nervos, mas abençoado por Jesus. Talvez você precise até de um neurologista, mas sabe que o médico dos médicos precisa tratar da sua alma e do seu espírito. Louvado seja Deus. Primeiro é o seu espírito. Sem ele nada vai para frente, se não tomarmos a sua medicação, que é aplicarmos na sua palavra em nossas vidas. Então, meus amados, pense nisso. Seja curado. Receba Jesus em seu coração. Receba Jesus na sua vida. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, querido Deus, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez estar na tua presença. Oh, Jesus, essas 5 lições, Pai, sobre a cura da sogra de Pedro, veio alimentar as nossas mentes
e saber, Senhor, que é Tu que cura todos os dias, que é Tu, Senhor, que sabemos, ó Pai, que é o nosso Salvador. Ninguém está livre de ter problemas, Pai, em nossas casas, mas sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco. Pai, aprendemos que devemos levar, Senhor, o problema até Jesus, até a Ti, Senhor, para restaurar, Pai, vidas. Para nós, Pai, é impossível, Senhor, mas para Ti nada é impossível, meu Deus. Porque eu creio, Senhor, que nós vamos servir melhor, Pai, quando estamos curados. Repreende, Pai, toda enfermidade, toda dor, toda doença. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esse adolescente, esse idoso. Repreende, ó Pai, toda enfermidade, pois é o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você viu aí essa mensagem? Que Deus possa vir abençoar você tremendamente, né? Que você possa aprender com essas 5 lições sobre a cura da sogra de Pedro, né? Que Deus te abençoe tremendamente. E você continue aí, né? Compartilhando aí nossos vídeos no YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Que Deus te abençoe cada vez mais. Se inscreva aí no nosso canal Pastor Leonardo Patrício. Acesse aí o seu like, aquele joinha. Compartilhe com a sua família. Compartilhe com seus amigos. E seja instrumento de Deus. Seja bênção na vida dos teus familiares. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.